Sejam muito bem-vindos ao Fala pra Camões. E a minha cadeira aqui, que faz barulho. Esta é a quarta e última parte dos nossos estudos sobre o Ateneu de Raul Pompeia, a obra que está na Unicamp. Se por acaso você não viu as partes 1, 2 e 3, vai ver primeiro, que a gente está continuando a discussão aqui. E se já viu, sinta-se confortável, se ajeita aí na cadeira, na cama, na rede, sei lá, e vem com a gente depois da vinheta conferir a quarta e última parte das discussões sobre o Ateneu. Aí ele vai contar, pouco a pouco ele vai se distanciando do Egbert cada vez mais, e ele vai ser transferido pro dormitório dos maiores, porque aí ele já tá maiorzinho. E esses meninos faziam um bagulho que era assim, eles pegavam as janelas desse dormitório, davam pro quintal da casa do Aristarco, do diretor. E os meninos ficavam olhando a Ângela, e a Ângela se exibia, se mostrava no sol, alegre, ela ficava provocando os meninos, né? E aí, às vezes, eles faziam uma corda amarrando vários lençóis, e iam dar rolê no quintal do diretor de madrugada, só pelo proibido, né? O Sérgio descobre isso, e aí eles colocam ele no grupo, mas ele não quer ir, ele não quer dar o rolê, mas ele tá sabendo da história. E aí ele vai se vingar do Rômulo, porque um dia o Rômulo, que é o futuro genro do Aristarco, chamado de Mestre Cook, ele desce ali no coiso pra... Ele desce no quintal do Aristarco pra dar um rolê, e o Sérgio recolhe o lençol, fala, agora ele vai se ferrar. Porque lembra que eles já tiveram a treta e tal, né? E aí, ele recolhe a corda e o menino fica preso no quintal do Aristarco. O Aristarco encontra ele de manhã, mas ele não fica bravo. O Aristarco acha bom, que ele fala, ele deve ter vindo visitar a menina. Ele fica até com um certo orgulhinho. Ele fala, nossa, ele deve ter vindo aqui pra ver minha filha. E no fim, sai pela culatra, porque eles acabam não sendo punidos pelo Aristarco, como era o plano do Sérgio, né? Bom, a gente tá se aproximando aí do final. No capítulo 11... vem a terceira conferência do Dr. Cláudio, uma conferência feita no sábado, e aqui a conferência é sobre educação. Aqui ele vai falar sobre a questão do internato. E isso aqui, para mim, tem cara de questão que a Unicamp pode pedir, porque é uma reflexão sobre a própria educação, né? Vai dizer assim o Dr. Cláudio. É uma organização imperfeita sobre o internato. É uma organização imperfeita, aprendizagem de corrupção, ocasião de contato com indivíduos de toda origem. O mestre é a tirania, a injustiça, o terror. O merecimento não tem cotação, espionagem, adulação, humilhação, intriga, maledicência, calúnia, opressão dos mais fracos. Tanto melhor. É a escola da sociedade. Ele diz, é preciso que chegue um dia a desilusão do carinho doméstico. Toda vantagem em que se realize o mais cedo. A educação não faz almas, exercita-as. E o exercício moral não vem das belas palavras de virtude, mas do atrito com as circunstâncias. Ensaiados no microcosmo do internato, não há mais surpresas no grande mundo lá fora, onde se vão sofrer todas as convivências. Não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete. A corrupção que ali viceja vai de fora. Essa visão de que a escola é ruim, a escola é difícil, é bom, porque está preparando os alunos para a vida lá fora, que vai ser difícil. Diego, o que você acha sobre isso? Eu acho, Ju, que a escola ela é um espaço de conservação, né? Para o bem e para o mal, né? Eu acho também que foi bom você ter tocado nessa ideia, né? De que a escola ela é um ensaio do mundo, né? Então, se o mundo é duro, nós teremos que ser duros com os alunos, né? Se o mundo é desigual, então teremos que ser desiguais com os nossos alunos, né? Que a escola ela não é, vamos dizer assim, uma bolha, né, para criar o aluno, e depois que essa bolha estoura, poxa, olha só que choque de realidade, então nós iremos prepará-los para esse choque, né? Dentro dessas duas coisas, né, a escola como um espaço de conservação, né, e a escola como um espaço de preparação para o mundo, a gente tem duas reflexões importantes. A primeira é a de que a escola ela não pode, né, pela sua própria existência, adotar tudo o que for modismo, vanguarda, trend ou o nome que você quiser dar, não é? Porque a gente não prepara os nossos alunos, né? A gente não está focado, né, no nosso trabalho em criar bases para os nossos alunos tão imediatas e tão diretas, né? Então, se a gente fosse preparar, por exemplo, os nossos alunos, né, pensando diretamente no mercado,
Há 10 anos atrás, a gente teria que preparar os nossos alunos para trabalhar em empresas petrolíferas, porque era o que estava bombando, todo mundo queria ser engenheiro petroquímico, engenheiro do petróleo, né, o petróleo batendo $100 o barril, todo mundo queria trabalhar com engenharia do petróleo. Só que hoje essas empresas foram eclipsadas, né? Hoje a gente tem essas empresas sobrando petróleo, né, não sabendo o que fazer, e hoje são as empresas de tecnologia. Então vamos formar nossos alunos para trabalharem com empresas de tecnologia. Então nós vamos criar uma legião de programadores, uma legião de youtubers, uma legião de... Vamos. Só que a gente não sabe o que vai ser daqui a 10 anos. Né? E eu não estou falando de 20, 30, eu estou falando de uma década. Né? Então a educação ela tem que se preocupar, porque o trabalho feito pelos educadores ele é um trabalho de longo termo e de longo prazo. Né? Então, quais são as habilidades, né? Ou quais são as competências, ou o que a gente quer dos nossos alunos? Né? Se a gente for pensar de maneira muito imediata, essa escola de fato ela vai mudar do dia para a noite, só que a gente não vai conseguir formar uma geração dentro de uma única lógica, né, de trabalho. Então, a gente tem que, de alguma maneira, decantar, não é? Perceber qual é a quintessência da educação e da formação que o nosso aluno vai carregar para a vida inteira. E aí não importa se ele vai trabalhar numa empresa de petróleo, se ele vai trabalhar numa empresa de tecnologia, se ele vai ser youtuber, se ele vai ser atleta, se ele vai ser professor universitário, se ele vai... Entendeu? Né? Qual é a base que a gente tem que dar para que esses alunos nossos eles sejam o que eles quiserem da vida dele? Né? Então, esse é uma das questões, né, que envolve a escola, ser um espaço do peraí, opa lá, vamos ver o que é isso que estão tentando vender para os nossos alunos, vender para a gente como educadores também, não é? Só que isso, de maneira exagerada, cria essa visão de que, poxa, o mundo inteiro mudou e a escola não, né? Então, a gente pega o livro do Ateneu, né? A gente pega, né, a escola, né, que o Raul Pompeia descreve, e a gente vê muito da nossa escola, né? A gente vê muito do que a gente faz ainda, né? Para o bem e para o mal, né? Então, para o bem, porque, de fato, a escola ela tem que refletir sobre as suas mudanças, né? Ela tem que pensar sobre qual caminho que ela vai mudar, porque o trabalho que a gente faz, né, ele não é de curto prazo ou tão imediatista, né? Só que, por outro lado, a gente, às vezes, acaba carregando algumas correntes, algumas âncoras, né, que não permitem nem que a gente tenha que operar mudanças muito curtas e muito válidas, né, para essa formação de longo prazo dos nossos alunos. Né? Então, de fato, é uma questão bem dialética, né, que a gente tem que saber navegar. Né? E a dúvida é o que, de fato, a gente coloca como transformação na educação. Porque nem toda transformação vem para o bem, né, dos nossos alunos, nem toda transformação ela é válida, e cabe nós, como educadores, professores, né, fazer esse julgamento. Né? Então, de certa forma, a escola tem esse espaço da conservação, né, do opa, pera lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Né? E, por outro lado, vem essa, então, tá bom, se a gente tem que formar os nossos alunos para o mundo, né, que mundo que é esse que a gente vai formar? Né? Daí um assunto se conecta no outro, né, porque a gente não pode ter essa visão imediatista de mundo. Eu não posso formar o meu aluno para o ano de 2021 ou 2022, né? Exatamente, ou o mundo que a gente conhece, né? Porque a gente, na verdade, quer que esses alunos sejam transformadores do mundo, né? A gente quer que esses alunos tenham capacidade de fazer um mundo melhor, né? E não um mundo que a gente vive exatamente tal qual nós, né? Já velhos carcomidos, né? Cabelo e barba branca, né? A gente já experimentou. A gente sabe dos defeitos desse mundo, a gente sabe dos problemas que esse mundo tem, não é? Então, muito mais do que alunos meramente navegadores do mundo, a gente quer alunos transformadores, né? Só que essa transformação, de novo, ela não vai ser feita e dita por nós, né? A gente não vai falar para eles, ó, faça A, B, C, D. O aluno tem que ler o mundo, interpretar o mundo e preparar o mundo para ele, para os filhos deles, né, e para as gerações vindouras, as quais a gente não vai estar aqui, né? Por isso essa que tarefa nossa, né?
Né, é muito difícil, e acho que é por isso que é legal, e é por isso que a gente tem emprego também, né? Porque se fosse tão fácil, né, qualquer ministro da educação mal formado dava conta de resolver o problema, né? E a gente sabe que, né, a educação ela lida com problemas que são de natureza muito complexa, né? Muito complexa, apesar da gente não ser socialmente valorizado, né? A gente opera questões bastante complexas do nosso dia a dia, né? E a gente tem que operar essas questões às vezes ali, né, on the fly, né? A gente não tem muito tempo para refletir sobre a postura, né, que um aluno acabou de ter numa fala, né? A gente tem que automaticamente, né, avaliar, julgar e dar um retorno daquela fala, né? Uma educação para aquele aluno, né, dependendo do que ele falou. E acho que essa tarefa ela é realmente bastante árdua, né? Mas eu acho que as escolas, ao contrário, né, do que a escola do Ateneu, né, pregava, ela tem que formar os alunos para que eles vislumbrem um mundo melhor, né, e não um mundo tal qual como ele é, né? Até porque, de certa forma, essa escola que só quer preparar o aluno para o mundo lá fora, desmerece o aluno que o mundo já carrega dentro de si, né? O aluno ele não vive um preparatório para a vida, né? O aluno vive a vida mesmo, né? Ele tem 15, 16, 17 anos de idade, ou às vezes 6, 7 anos de idade, talvez a vida dele seja muito breve, mas aquilo é a vida dele, né? E a escola também não pode só achar que nós estamos preparando ele para algo que está por vir, né? Porque aí o aluno também não vê sentido muito naquilo que ele vive hoje, né? Como se ele tivesse constantemente se preparando para algo que é para frente, né? E o que ele está fazendo agora talvez não tenha importância para aquele monte de adulto que está lá tentando, né? Sei lá, né? Lidar com ele ou explicar as coisas para ele, né? Eu acho que a escola tem que dar valor para a vida que o aluno tem no momento, né? E tem que dar valor para aquilo que o aluno já carrega de conhecimento, né? Os alunos não são vasos vazios, né, que devem ser preenchidos, né? Nossos alunos, eles têm conhecimento de mundo, eles têm uma visão de mundo, eles têm valores, eles têm muitos conhecimentos, né, que às vezes a gente não enxerga, porque a gente está acostumado a enxergar os nossos alunos de maneira compartimentada, né? Mas eu tenho certeza que os nossos alunos sabem muito mais matemática do que a Ju, né? E muito mais literatura do que o Iaco, né? E muito mais física, né, do que a Tati, né? Ou muito mais biologia do que o Heitor, né? Então, óbvio que os nossos alunos têm uma carga de conhecimento que a gente não pode desmerecer e uma carga de vida que a gente não pode desmerecer, porque senão a escola vira só o olho no futuro e ela deixa de enxergar o jovem hoje, né? O que o jovem é agora, né? No momento que ele está passando por tudo isso, né? Essa coisa do Pink se tornar, né, na história contada no álbum e no filme, ele se tornar esse ditador, e aí essas referências que ele faz aos negros, aos judeus, às bichas, como ele chama, né? A gente pode estabelecer uma relação de que isso pode ter vindo da maneira como ele foi educado nessa escola. É claro que não é só isso, porque ele vai ter várias outras referências na vida dele, mas dá para estabelecer uma relação aí ou não? Sim, sem dúvida, Ju. Dá sim. Né? É o conjunto da obra, digamos assim, né? Que foi... E quando ele teve o espaço, que fica implícito no filme, quando ele tem um espaço com o maior público presente dele, ele fala, opa, peraí. Entende? Então é hora de mostrar como é que a coisa deve funcionar. E aí você vê aquela multidão alucinada. Curiosamente, os skinheads que aparecem durante a execução do In The Flash, né? Que é quando ele está cantando lá no auge desse show dele, são skinheads de verdade. Ele levou um grupo de skinheads para participar, porque se não fosse isso, segundo ele, não seria verossímil o suficiente alguém se fingir de skinhead. Que loucura! Então aquela reação dos caras é verdadeira. É verdadeira. Tem uma bicha aqui, ali! Joga ele contra a parede, é isso aí. E aí você pega todos os traumas que foram sendo acumulados,
Então, na hora que o poder teve na mão, falou, opa, então, peraí. Agora é a vez dos outros sofrerem os traumas também. Porque só eu. Quando alguém tinha poder, incutiram os traumas em mim. Então, deixa eu, né, mostrar como é que faz agora que o poder está na minha mão. Assustador, Ju. Eu queria te perguntar uma coisa também, não sei, a gente não combinou isso aqui, né? Que eu não sei, mas que chama muito a minha atenção, que é essa coisa do físico. Até, sei lá, do ponto de vista da história mesmo, se a gente pensar a história da educação. E o próprio nome da educação física, essa importância de educar o físico, que a gente vê no próprio clipe do Another Brick in the Wall, acho que é a parte 2, né, que é a famosa do bar. Essa coisa da ordem, da disciplina, do andar certo, do andar junto, e a educação física que aparece muito no Ateneu, né? As bandas de fanfarra, essa música marcial, os exercícios físicos. Eu acho que e a gente está falando essa coisa do militarismo, tá muito associada essa educação do corpo nesse sentido, né? Educação física. É uma educação espartana, né? Tá. Depois o Heitor pode dizer melhor também, mas você pega a educação espartana, por exemplo, corpo são, militarismo, disciplina, ordem, não demonstre dor. Olha só o lance do The Wall, Ju. Você não pode demonstrar sentimento, você não pode demonstrar nenhum sentimento, muito menos a dor. E aí você pega... Exato. E aí você pega o ateniense, mensana corpore sano. Então, peraí, não é só o corpo que tem que ser estimulado. Né? Se não falhar um lado, o outro lado falha mais cedo ou mais tarde também. Né? Então, você tem assim, se a gente está falando de um modelo educacional espartano, romano também, que tinha esse lance do militarismo muito forte, você percebe, como você estava dizendo agora há pouco, que não mudou, né? E essa valorização, isso vai até para a sociedade, é muito louco você pensar isso, não é? Essa imposição do físico. Eu estou dando risada, porque quando terminar a quarentena, nós vamos estar tudo igual. Igual em que sentido? Fisicamente e psicologicamente, grande parte também. Entende? Então, essa ditadura do corpo, ela é muito louca. Né? Então, tem pessoas que ainda continuam se achando superiores, porque, em tese, tem o corpo mais bem definido. Não, eu sou muito melhor, olha isso aqui. Né? O meu poder, o poder que eu exerço. Né? Eu também tenho um corpo definido. Definir que vai ser isso aqui mesmo. Então, para mim, já tá bom. Né? Não tem mais que mexer com isso. Mas as pessoas continuam nisso. Agora, quando você extrapola do ponto de vista social e leva isso para a sala de aula, para um sistema educacional, porra, aí é perigosíssimo. Tá pronto o bullying, eu acho. Com quem não consegue manter, acompanhar esse padrão, né, meu? E isso é muito forte ainda. E não só esses padrões físicos, mas aí os padrões de nota, né? Aí a gente entra numa discussão que, assim, professor, quando vai pro bar, começa a falar dessas coisas, porque o professor tá bebendo e está falando de educação, né? A gente não tem muita noção. Como a escola acaba avaliando sempre as mesmas habilidades, geralmente a matemática e a linguística, né? Não valoriza outras formas de pensamento, de raciocínio, de inteligência, enfim. E aí você tem os alunos que não cabem nesse modelo, nesse padrão, que é o paralelo do que a gente estava falando, só que na questão do conhecimento, né? E daí essa coisa do terror da avaliação, que a gente vê lá no Ateneu, todo dia eles liam, né? As notas que os professores escreviam sobre os alunos, aí tem o coitado do Franco lá, que é um menino que nunca conseguia ir bem. Então, tem essa coisa do terror da avaliação. Eu fico pensando, Ju, em que medida a nossa escola hoje, e eu estou falando da escola no geral no Brasil, ainda é muito baseada nesse sistema, né? Ainda é muito baseada essa ilustração que você mostrou de moldar todo mundo, tem vários memes não, tem vários cartoons muito bons sobre isso, essa coisa de linha de produção mesmo, né? Ainda não é? Qual que é o nosso fim? É o vestibular? E o vestibular é o fim para todo mundo? E a universidade é o fim para todo mundo? E aí caímos numa questão muito mais séria, que eu acho que não é o espaço, a gente fala no bar depois que a gente poder voltar a ir pro bar, né? Que é você falar de um darwinismo educacional. Não é? É seleção pura, total, completa. É o Fordismo educacional. Exato, os que se adaptam a esse sistema, e aí a gente tem essa coisa, são os inteligentes. Não, isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com adaptação ao modelo que foi proposto, né? Quantas vezes a gente já conversou,
né? A gente, professores, assim, nós professores de uma forma geral, que nem sempre as melhores notas são as melhores inteligências, né, Ju? Exatamente. É o que você falou, não se avalia outro tipo de inteligência. Você fica naquela coisa, né? E aí você perde muita gente boa, com muito a oferecer, e acaba inibindo essas pessoas. Porque é um massacre para essas crianças, né, meu? É um massacre, é literal. E aí é isso que eu acho, assim, a gente lê o Ateneu, tá, beleza, fim do século XIX, mas infelizmente a gente consegue perceber na nossa vida, e você aí como aluno, talvez na sua vida escolar, que tem muito de Ateneu sim ainda, mesmo que não seja interna a sua escola, um colégio interno, mesmo que não seja no século XIX, mas que muitas dessas proposições infelizmente ainda acontecem, né? Continua sendo a base, né? Talvez não à toa as pessoas, mesmo que não conhecem Pink Floyd ou que conhecem só essa música, sintam-se tão uma catarse de gritar, hey, teacher, leave the kids alone, né? Tipo, deixa o pai. Pode não saber o que ele está querendo dizer com isso, mas adora cantar essa parte, né? Não é? Só aqui dos professores. Exatamente. Eu marquei uma frase aqui, que é o começo do capítulo 7, que ele diz: o tédio é a grande enfermidade da escola. O tédio corruptor, que tanto se pode gerar da monotonia do trabalho como da ociosidade. Essa ideia de que a escola é um saco, e de que tudo relacionado à escola é um saco, ou porque tem muito trabalho e aí é um saco, ou porque não tem nada e aí é um saco, né? É a frase escrita lá no século XIX que os nossos alunos hoje podem repetir facilmente. Por mais que a gente tente ser diferente, por mais que a gente faça coisas diferentes, a escola tem um componente de tédio, né? É o modelo, né? E observando agora nessa fase que a gente está isoladinho aqui, cada um na sua, eu tenho uma filha adolescente, né? E é interessante a falta que a escola está fazendo para ela. Olha que fenômeno interessante que está acontecendo, Ju. E aí você vê depoimentos de aluno, e-mail que eles mandam, mensagem que eles mandam. Você entra para dar um plantão, por exemplo, ao vivo. Essa semana, só um exemplo. Tinha 21 alunos no plantão. Nenhum foi para fazer pergunta. Foi para falar oi. Entende? Então está tendo um processo, uma inversão interessante. A gente não sabe até quando isso vai durar, mas nesse momento eles estão sentindo falta da escola. Da interação. Agora você imagina se a escola não fosse tediosa, então, né? Será que um dia a gente consegue, Ju? Eu acho que não a minha geração de professor, minha, do Wagner principalmente, mas não essa geração nossa, né, que é jovem há muito mais tempo. Mas assim, eu acho que dá, assim, eu sou do time otimista, sempre fui. Eu tenho esse problema de nascença. Mas é que aí não passa, não adianta só o professor querer, você não acha que é uma coisa que está muito mais dessa coisa de sistema mesmo, assim? Não, sim, é o sistema, exatamente. Só que não é questão do professor. É de quem vai passar pelo processo, quem vai chegar em condições de pressionar o sistema, entre aspas. Não é? Que Só que para isso... Manda, como? Pode falar. Não, fala. Não, já falei, fala. Não, eu ia dizer, o que adianta o professor, às vezes, criar uma maneira diferente, mas o aluno tem uma prova a cada 2 semanas. Então... Exatamente, é isso aí. Então você até tenta, mas chega numa hora, tá, em que aula você tá? Já cumpriu o conteúdo pro vestibular? E aí volta a imagenzinha que você pôs ali, a gente achatando todo mundo para um único fim, para um único... Eu vou virar um carne moída. Depois, então, dessa conferência, né, do Dr. Cláudio sobre a escola ser injusta, aí é tudo bem, porque o mundo é injusto, essa visão que ele tem, o Sérgio pensa no Franco, que é sempre injustiçado, e ele resolve visitar o Franco. Só que o Franco estava de cama, porque de novo ele tinha recebido um castigo, ele ficou preso no porão, era um porão escuro, com ratos, como se fosse uma cela, super úmido, e ele saiu doente, mas ele não contou pra ninguém, né? Ele queria que as pessoas tivessem remorso, e aí ele vai ficando muito doente, piorando, e aí ele acaba morrendo no dia seguinte que o Sérgio vai visitá-lo. E daí encontram ali nas coisas deles notas falsas que ele tinha criado. Eu vou falar um pouquinho disso com a Lore agora. Então, Lore, a gente estava falando sobre essa coisa da expectativa do papel de gênero, né? O que se espera da menina, o que se espera do menino, mas eu acho que o Ateneu levanta também pra gente outro tipo de expectativa que tem relação com a expectativa que tem relação com a escola. Então, por exemplo, para mim, a coisa mais triste do mundo, que é o exemplo do Franco, que você que leu Ateneu, que não tem dó do Franco, você é a pessoa que não tem coração, né, não é possível, que é aquele menino que ninguém espera nada dele, porque ele vai muito mal na escola.
E aí uma conversa que eu estava tendo outro dia com a Tati Fadel, essa coisa de que todo mundo tem que fazer uma universidade, mesmo gente que às vezes não nasceu para a vida acadêmica, mas faz parte do nosso programinha de vida. E esse menino é um menino que não vai bem na escola e ninguém espera nada dele, e aí acaba que ele mesmo não espera nada dele também. Então acho que tem esse outro tipo de expectativa também que a gente podia falar, né? Nossa, tem muita coisa para falar aí, mas acho que o cerne, assim, é que quando você tem uma expectativa muito rígida, você acaba com as possibilidades, né? E esse fechamento de possibilidades está na expectativa do papel de gênero, está na expectativa do desenvolvimento na escola, né? Está em todo lugar. Primeiro que uma criança, um adolescente pode ter 1000 outros talentos que não estão colocados ali, né, Juca? Naquelas disciplinas, naquela forma de avaliar. De estudar. Então, só por aí já é bem questionável. E de outro lado, não ajuda em nada a melhora do aluno, porque você acabou com a motivação. Que motivação vai ter esse aluno? Todos esperam que eu vá mal. Eu olho para as minhas notas, eu realmente não estou indo bem. Eu vou estudar algo e vou dizer, não, eu vou me dedicar e vou conseguir. Eu só tenho vozes internas e interiorizadas das externas dizendo que eu não consigo. Na primeira dificuldade, eu vou ter um julgamento sobre mim mesmo que tá vendo? Você não consegue mesmo, né? Então, e tem aí uma prioridade em cima do produto, do resultado, e ninguém valoriza o processo. O processo de estudar, o esforço, interessa o resultado, o esforço. Eu fico pensando nos meus alunos, sei lá, gente que quer curso muito concorrido e que aí, estou fazendo cursinho pela segunda vez ou pela terceira vez, e essa expectativa toda da família, e difícil demais, né? Muito difícil, muito. E aí você aprende que o importante é resultado, né? Não processo, não esforço. Bom, aí a gente começa a questionar o que é válido para conseguir os resultados. Tudo vale, então. Porque eu simplesmente me esforçar não tem valor, né? Aí eu preciso, então, de repente, pagar para entrar, para ter uma fraude, por exemplo, no vestibular, o que tem? O que importa é o resultado, né? Não como eu consegui, não quanto eu me esforcei, né? E é isso no processo educativo inteiro, né? Todo, de estar acompanhando, sabendo qual que é a dificuldade, e não já rotulando como você não consegue. Essa expectativa também, sem essa conversa, para a expectativa do papel de gênero também, que a gente estava dizendo. Então, o menino tem que ser agressivo, ele tem que ser... macho. Não pode chorar, né, não pode demonstrar suas emoções. Inclusive, tem um documentário muito legal sobre isso, que chama Silêncio dos Homens, né, falando de como os homens foram realmente educados a não falarem sobre si mesmos, não demonstrar emoções, não chorar, e a reagir com violência, né? Então, em nenhum desses dois casos, a pessoa é encorajada a olhar para dentro de si e dizer, que problema que eu estou passando? O que está acontecendo comigo? Ela só tem expectativa, alcançar ou não alcançar. Fechou. Eu não tenho outra possibilidade. Ninguém me diz de outra possibilidade. Acho que esse é um problema da disciplina rígida também demais. Fechar a possibilidade das pessoas. Sexualmente, intelectualmente, emocionalmente. E aí, quando ele morre, os amigos descobrem notas que ele forjava, bilhetes falsos. Esse aluno é muito bom, que ele queria mostrar para o pai, porque... Nossa, mas é triste demais. Quer dizer, o que ele não tem valor algum. Nem para a escola, nem para o pai, ele precisa ser uma outra pessoa. Na impossibilidade de ser uma outra pessoa, eu não vou mais existir.
Então, é muito legal isso de pensar na educação como uma valorização da vida e como que a pessoa vai refletir as possibilidades que eu entrego para ela. A possibilidade entregue para o Franco é ou você é outra pessoa ou você não existe. Né? Então, quando você tem uma educação que ensina a respeitar a si mesmo, você vai ensinar a respeitar os outros. Agora, se ela te ensina a só punir, né, a não aceitação, eu vou fazer isso não só comigo, mas eu vou fazer com o outro também. Mesmo que eu seja aquele que, acho que você comentou que, no nosso papo aí, que ele também acaba em algum momento... Ele tripudia, né? Tem uma das tretas lá que acontecem que alguns alunos são castigados e por milagre, pela primeira vez, ele não estava no meio. E aí ele fica, dessa vez eu não tava, o Frank, vocês ficam falando que é o Frank, eu não tava. E aí os moleques vão lá e enchem ele de porrada também, coitado. É a única vez que ele consegue tripudiar. Então, é isso. O que ele vai reproduzir? O que ele aprendeu? Ele faz a mesma coisa que fizeram com ele. Que essa é uma questão também super importante, né? De você ser oprimido, e aí, em vez de você pensar essa opressão, você só pensa em estar do outro lado para ser o opressor. Bom, aí a gente já entra no bullying mesmo, né? Para dizer dessas atitudes agressivas, intencionais, repetitivas, voltadas contra alguém, contra um grupo, e refletir como ela é realmente um fenômeno social. Ela é um fenômeno social. Então, não adianta você querer ver isso de uma forma só psicológica, né? Ou só biológica, dizer que isso faz parte da adolescência, porque não é verdade. É claro que fica mais intenso, até por tudo que a gente já falou, desse processo de formação da identidade, então eu preciso me diferenciar também, para saber quem eu sou, o que eu não sou, só que aí com que conteúdo eu vou trabalhar isso? Com os valores que eu recebo sociais, que nesse exemplo o valor dado pela professora foi esse. Eu internalizo e eu acredito sem questionar. Tendo 6 anos, 8 anos ou sendo adulto, né? Como a gente observa hoje. Aí tem uma tendência a fazer o quê? Biologizar problemas sociais. Então a gente diz que o bullying é uma síndrome e de repente coloca um remédio, né? E no momento que nós estamos hoje, nessa sociedade de consumo, onde todo mundo é empresa, a escola é empresa e cada aluno também é uma empresa, enfim, a gente começa a judicializar esse problema social também. Então, a escola vai virar um pequeno tribunal, eu vou identificar agressor, vítima, testemunhas, vou ouvi-las, vai ter uma punição, os pais vão processar e conseguir uma indenização pelo bullying, e aí esse punitivismo leva a quê? Se a gente tem esse problema sendo social, tanto daquele que ofende, que agride, como daquele que foi agredido e, como você está falando, no momento posterior, vai agredir também. Quer dizer, você não interrompe o ciclo, né? Tem uma dissertação de mestrado bem legal sobre bullying. Bullying e diferenças, a busca por um olhar ampliado. Tá? Elise Batista, da Unicamp, Faculdade de Educação. É muito legal porque ela entrevista os alunos, ela coloca eles para conversar em grupo, né? E aí ela traz essa reflexão, né? De que você, em vez de abrir diálogo para falar sobre a injustiça, sobre a desigualdade, que se abate sobre aquele que não se encaixa no padrão social, né? Em vez de você abrir um diálogo para falar, então, gente, o que é diferença? Né? Não, você continua reproduzindo essas relações de poder.
Porque tudo é no sentido de quem manda, quem obedece, quem é superior, quem é inferior. Que não é da adolescência, é da sociedade que está formando indivíduos competitivos para o mercado de trabalho. Está ensinando que é assim, você estude e trabalhe enquanto o outro dorme. Se prepare para o vestibular desde os 4 anos de idade. Entre no balé, no francês, no inglês, na informática E já faça um currículo amplo. Você está ensinando o indivíduo a competir. E quer esperar solidariedade e compreensão de onde? Né? Tem que começar pela escola. É complicado? Claro que é, não é fácil. Isso também ela coloca na dissertação, né? Como ela ali, com todo o estudo, com toda a reflexão, fazendo o grupo, como ela se viu em alguns momentos reproduzindo um certo autoritarismo. Porque você precisa colocar alguma ordem ali para funcionar, e aí, como é que faz? O que ela destaca bastante, eles não estão acostumados a ter voz. Então, é claro que num primeiro momento que você juntar uma galerinha adolescente e der voz para eles, vai explodir toda a energia, toda a pulsação, né? Vai encontrar uma vazão ali, ou então eles não vão participar. Não, essa coisa do bullying essa coisa do diferente que você falou, né? Quem que vai sofrer bullying na escola? É o gordinho, é o negro, é o que tem trejeitos que não se esperam de um menino, né? São esses grupos que são marginalizados na sociedade. Ou é o nerdzinho, a gente estava aqui falando, né? Os nerds do meu Fundamental 2 são as pessoas que estão ótimas na vida hoje. Mas não resolve você dizer isso para a criança, gato, daqui a 20, 30 anos você vai... Porque ele quer, naquele momento, participar do grupo e ser aceito e ser popular. Não adianta você dizer, essa galerinha popular daqui a 30 anos vai estar na merda. Porque ele quer ser aceito e fazer parte daquele... Ele quer ser feliz ali, não 30 anos depois. Né? Agora, é claro que chega um adulto falando isso também, é muito difícil, né? Porque você não entende meu mundo. Você não entende como é que é o colégio aqui. Está falando isso porque você não sabe nada. Agora, se você, de repente, colocar os adolescentes para conversar e para compartilhar, opa, é alguém da minha idade que também está falando isso, e aí é algo que a gente produz aqui em grupo, e aí tem mais valor, porque né, não é alguém que está tentando enfiar uma coisa na minha cabeça. Mas também tem uma coisa que você... Ai, cacete. Também tem uma coisa que você falou que é... que a maneira como a gente lida com o bullying depende também de como é a nossa personalidade, mas de como isso é em casa, né? Que é um pouco do que você falou. Se na minha casa eu sou bem aceito e sou elogiado e tudo mais, e na escola sofro bullying, eu lido com isso de uma maneira diferente do que se em casa eu tenho esse reforço, né? Dos pais também, de alguma forma... Eu tenho alguma voz interna que me diz que eu sou legal, que eu sou amável, né, gostável. E aí, quando vem essa outra voz dizendo diferente, né, eu tenho algo que vai fazer com que eu possa questionar isso. Agora, se eu não tenho, ou se eu já tenho uma voz, eu já tenho um bullying doméstico, vamos colocar assim, oxa, encaixou, é isso mesmo. Sou nada mesmo. Eu não sou nada mesmo. Ou eu sou esse ser inferior. Bom, acontece depois disso uma festa de encerramento de ano lá no Ateneu, né? E aí os professores recolhem dinheiro dos alunos para mandar construir um busto do diretor, um busto do Aristarco. É uma festa que distribui convites para a cidade inteira, daquelas que uma vez o Sérgio participou antes de entrar no Ateneu, né? E daí o Aristarco e os seus ajudantes levam as famílias mais ricas para os melhores lugares, né? Aí o povo começa a perceber, reclama. Então, assim, sempre pensando no dinheiro. Vou tratar bem as famílias ricas porque vão botar seus filhos aqui, vão pagar e tal. Então, tem essa diferença que a gente vê na obra. A princesa Isabel e seu esposo, que a gente sabe que é o Conde de, estão de novo presentes nessa celebração. E daí tem prêmio para os melhores alunos. O Sérgio, de novo, consegue só uma menção honrosa, não é muita coisa. Ele nunca está entre os melhores alunos, né? E daí mostram o busto do Aristarco e aí coroam a imagem, o busto dele, com uma coroa de louros, né? Tipo uma homenagem.
E o Aristarco fica puto, porque ele fala, gente, mas tinha que coroar a mim, e não a minha estátua. A estátua é só uma estátua. E ele vai lá e tira a coroa e todo mundo entende, como ele é modesto, né? Olha que maravilhoso, ele não quer ser coroado. E ele fica puto porque não, é que tinha que ter me coroado. E tem uma frase incrível dele que é, que vale a estátua se não somos nós, né? É muito bom, ele tem ciúmes da própria estátua. Ele acha que quem tinha que ser coroado era ele, não a estátua. Então essa passagem mostra bem esse caráter egocêntrico, vaidoso do Aristarco. E num cantinho dessa grande festa tem a família do Franco. Judiação. A família do Franco, humilde, que veio ali... esse filho que morreu, né? Nossa, realmente, as partes do Franco, da família do Franco, são de cortar o coração. 3 é a uniformização, a organização do tempo e espaço. Qual que era o primeiro mesmo? A hierarquia. A hierarquia, tá. Hierarquia. Então, pensar na organização de tempo e espaço, né? Você pensar no tempo, por exemplo, você tem ali blocos, voltando para a escola, né? De aula, né? Então você tem ali, tocou o sinal, né? Bem, durante 50 minutos você tem que pensar, sei lá, no mol, né? Uma aula de química, né? O que é o mol? Bate o sinal, aí você tem que, sei lá, estudar teoria social, entendeu? Aí eu vou chegar lá falando de Durkheim, por exemplo. Aí bate o sinal, intervalo. Ufa, eu tenho 15 minutos para sair da sala, e aí você pode usar o celular, você pode comer, etc, etc. Bate o sinal, você já não pode mais fazer isso. Você podia naqueles 15 minutos de intervalo. Então, quer dizer, você organiza o espaço, né? Carteiras enfileiradinhas, controle, o professor em pé, geralmente num tablado, que já é uma expressão hierárquica, né? A gente está acima, sacou, né? Para ver melhor, né? Não é para ser visto, né? Exato, para ser visto. Então, você tem essa organização do espaço enfileiradinho, né? Inclusive, é engraçado que isso é a organização extremamente militarizada, inclusive, né? Todo mundo em fileira, né? Levantando a mão para falar, quieto, absorvendo, né? Quer dizer, existe uma troca, mas essa troca ela não é equivalente, né? Porque o aluno ele se coloca na posição de receber. E aí entra o Paulo Freire, que vai dar o nome para isso de educação bancária, né? O professor deposita no aluno e o aluno só recebe, o aluno como se ele não tivesse nada a contribuir ali. E é engraçado, porque você já percebeu como isso gera um bloqueio nos alunos quando a gente tenta quebrar isso? Fala, gente, o que vocês acham? Fala para mim. E aí, galera, vamos propor, né? E aí, vamos fazer um modelo de avaliação diferente, mas e aí, como vocês acham que a gente pode fazer a avaliação? Os moleques grudam na carteira e ficam olhando. Tipo, como assim, velho? Né? Não vou falar. Né? Eles não tem essa via de mão dupla, né? Eles não são ensinados a isso. E quando a gente tenta quebrar isso, encontra uma resistência absurda, uma resistência muito grande, né? Então, pensar nessa relação, né, nesse tripé de hierarquia, uniformização e organização do tempo e do espaço, né, leva a uma série de relações subjetivas que são racionalizadas ali dentro, mas que não ficam tão claras, a não ser que você realmente se debruce sobre isso, né? Por exemplo, separar por grupos. A gente separa e classifica os indivíduos por grupos. E a gente faz isso de uma série de formas, né? O aluno bom, o aluno bagunceiro, o aluno ruim, o aluno engraçado, sabe? Então, a gente classifica e separa por grupos, né? A gente, na verdade, rompe a comunicação excessiva. A escola acaba com essa comunicação, né? Tanto é que, às vezes, quando a sala está fazendo muito barulho, por exemplo, já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo diversas vezes, de chegar a coordenadora ou diretor, tipo, até, sabe, tipo, entrar na sala para ver o que está acontecendo, porque aula não é assim, a aula tem que ser silêncio e professor falando, né? Então, você já impõe, você cria uma relação de submissão, de obediência muito grande, né? Os alunos, eles não podem se comunicar, eles, entre si, com os professores, têm que estar quietos. Então, isso é uma relação extremamente importante dentro dessa prática escolar, né? E, tem, às vezes, a ver até também, desculpa te interromper, como com a organização do espaço, porque logo ao lado tem uma sala que está em silêncio, então se eu estou fazendo bagunça, né, são
esses bloquinhos, um grudado no outro, então tu tem que respeitar o silêncio aqui para respeitar o silêncio de lá. E acho que tem a ver até com essa própria organização. Tem, e exatamente aí que a gente entra na vigilância e punição, né? Porque, pensando na escola de novo, né? Você está sendo vigiado, não é nem observado, você está sendo vigiado o tempo todo, né? As escolas têm, as salas têm câmera, sacou? Por mais que elas não captem o som, etc, etc, mas você está sendo vigiado, sacou? Tipo, se você sai, ou se você não se insere dentro desse padrão, uai, você vai ser punido, né? Então, quer dizer, tanto os alunos quanto os professores. Sentou na mesa. Exato, né? Ou você não controla a sala, sabe? Esse tipo de coisa, né? Eu, enquanto professor, estou vigiando meus alunos. A gente está vigiando o tempo todo. Você está no meio da aula, tem alguém usando o celular, né? Guarda o celular aí, pô, não é para usar agora. Nesse espaço, nesse momento, você não pode usar o celular. Então, você está sendo vigiado e está sujeito a uma punição. Né? É extremamente importante isso. O tempo todo. O tempo inteiro, fazendo prova, na aula, no pátio, né? Então, você tem esses comportamentos que são cerceados o tempo inteiro. Quando você classifica, né, as pessoas em melhores ou piores, é impressionante como, por exemplo, a escola, ela classifica a partir de critérios estritamente técnicos, né? A subjetividade dos alunos ela é completamente retirada, sacou? Às vezes o moleque não é bom em, sei lá, matemática, mas ele tem uma puta de uma inteligência musical. Isso não é avaliado, isso não é descoberto, uma inteligência artística, sei lá, né? O moleque ele é ótimo num esporte, sabe? Então, quer dizer, você impõe esses critérios técnicos, né? Essa coisa do você precisa disso para ser alguém na vida. A gente tem muito caso de aluno com inteligência interpessoal, por exemplo, são os líderes, né? A gente fala isso, aquele ali é um líder na sala, porque ele tem essa capacidade de chamar as pessoas para si, mas se ele tira 2 em matemática e 3 em português, a gente abandona essa habilidade dele, né? Exato, isso não é valorizado, isso não é incentivado, muitas vezes não é descoberto, né? E é engraçado a gente pensar quantas pessoas elas se acham piores, elas se inferiorizam porque não se adequam a esse padrão, né? E aí a gente volta nessa ideia da necessidade de vigilância, de punição, para que as pessoas elas sejam inseridas dentro desse padrão, né? E aí pensando efetivamente na escola, né? E aí você tá aí na sua cabeça fazendo relações com os caras do Ateneu, com o Franco, que é aquele menino que só tira nota ruim, e daí ninguém espera nada dele, nem ele espera nada dele, e o fim que ele vai ter, porque ninguém esperou nada dele, né? A questão das avaliações, que todos os dias os professores leem notas para todo mundo fica sabendo quem tirou nota baixa, então o medo que eu tenho de tirar nota baixa porque eu vou ser exposto em público, vai na sua cabeça estabelecendo as relações com o que a gente vê lá no Ateneu, tá? Exatamente, né? Inclusive, assim, falando para nós que estamos mais no cotidiano da escola em si, mas até para os alunos que estão assistindo aí, podem perceber essas relações. Quantas vezes você não entrega a prova numa sala, e aí a galera pega a prova e dobra a parte da nota para os outros não verem, sabe? Porque isso cria, de novo, um estigma, né? Isso cria uma imagem, né? Socialmente construída, enfim. Então, é interessante a gente pensar nessas relações e nessas construções que tem muito a ver, né, com a maneira como Foucault vê essas instituições de controle e o tema abordado no livro, né, enfim, como a escola, nesse sentido, age, né, e como ela cumpre esse papel. E aí é importante a gente pensar, até só para citar rapidinho, né, para a gente não se alongar muito também, no conceito de microfísica do poder, né, do Foucault, que é fantástico no sentido de analisar as relações sociais. Afinal de contas, a microfísica do poder ela é uma imposição desses discursos dominantes, mas não de uma forma verticalizada, quer dizer, da instituição para o indivíduo. A microfísica do poder ela é uma relação, uma reprodução dessas relações de poder horizontal, porque ela não é institucional, mas ela está nas próprias relações interpessoais. Então, vamos pensar, por exemplo, a gente está falando de comportamentos, né? Vamos pensar em comportamentos sexuais, por exemplo, que são estigmatizados dentro da sociedade, né? As pessoas numa própria roda de amigos, por exemplo,
que têm por hábito ou que, sei lá, fazem piadinhas homofóbicas entre si, né? Isso é uma relação, perceba, horizontal, não é uma relação de poder institucional, mas existe nesse grupo a reprodução de um discurso de padrão, né, um discurso padronizado, de um comportamento sexual que deva ser considerado correto. E muitas vezes nesses grupos, se tem alguém que não se encaixa nesse padrão, essa pessoa ela se sente inibida de assumir um determinado comportamento que não seja padrão dentro da sociedade, porque isso é reproduzido, inclusive, numa forma horizontal. Sacou? Então, é até engraçado fazer algumas relações assim. Você assistiu aquela série Merli, né? Lembro que a gente conversou bastante sobre isso e tal. E é exatamente o que acontece com o filho do Merli lá, com o Bruno, né? Que ele tem muita dificuldade de assumir, porque existe um discurso padrão entre os próprios colegas, né? De ridicularizar, de menosprezar, etc. E é óbvio, né? Se todo mundo faz isso, eu não vou me assumir dentro desse papel que é ridicularizado. E quando chega alguém que rompe com essa barreira, então, tipo, aí as pessoas começam a perceber como isso era um discurso superficial, né? Um discurso que muitas vezes nem é meu, mas que eu acabo reproduzindo porque sempre está lá, né? É como a gente pensar em discursos preconceituosos, né? Quando você fala, sei lá, que a coisa tá preta ou lista negra, esse tipo de coisa, é uma forma de microfísica do poder porque é a reprodução desse padrão de forma absolutamente horizontalizada. Muito doido isso, né? É uma merda quando a gente se pega, né? Eu, às vezes, me pego tendo comentários machistas que eu nunca parei pra pensar. Eu falo, peraí, mas isso é muito machista que eu tô falando. Ou Exato. usar viado como xingamento, sabe? Eu praticamente só tenho amigo viado. Às vezes, no tanto, viado. E aí eu falo, mas por que eu tô usando isso como xingamento? A gente mesmo não percebe que, às vezes, tem um pensamento ou um comportamento, ou reproduz, como você está dizendo, uma questão preconceituosa, enfim. É uma bosta. Então, é uma bosta, exato, né? Mas é exatamente para você ver como a gente reproduz esses discursos dominantes, né? A expressão mais clara, né? Quando você fala assim, você quer, sei lá, ser ofensivo com alguém, né? Qual que é a primeira expressão que vem na sua cabeça, né? Você manda a pessoa tomar naquele lugar que eu não sei se eu posso dizer aqui, né? Enfim, tá? Mas naquele... exato, né? Naquele lugar, né? Mas por quê? Isso reproduz um determinado ato sexual que é associado à homossexualidade masculina, porque a homossexualidade feminina é erotizada, né? A homossexualidade masculina é vista de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, então você usa a expressão, vai tomar nesse lugar, fazendo exatamente isso. Por mais que eu não pense que seja essa associação, mas ela existe, né? Então, e assim, é uma expressão que eu uso no meu cotidiano. Sim, né? todo mundo usa todo dia. Por mais que você não se considere, né, homofóbico ou respeitoso, etc, etc, né, a gente reproduz nas nossas relações horizontalmente, né, e isso normatiza, torna normal. Né? É engraçado isso. É o ateu falando, vixe Maria! Nossa Senhora! Exato, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, você me desculpa, assim, a sinceridade e a intimidade, mas eu sou ateu, me considero ateu praticante, né, inclusive. Praticante. Ateu praticante, exatamente. Mas, assim, eu uso a expressão, né, pelo amor de Deus, sabe? Nossa Senhora, né? O que é isso? Nossa Senhora. Então, tipo, são formas de reprodução desses padrões, né? E aí depois o pessoal fica falando que o povo da área de humanas, né, fica usando substâncias ilícitas, etc. Mas é muito engraçado quando você começa a perceber esse tipo, né? Eu tô polido aqui, né? Sabe, eu não sou assim normalmente, eu estou polido para não estigmatizar o vídeo. Não, eu também fico polida, porque eu fico pensando, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que não pode fumar nos vídeos ou falar palavrão, porque aí desmonetiza, né? Mas quando eu vi, eu já falei 5 palavrões, né? Então, enfim, fica tranquilo, fica à vontade, por favor. Tá ótimo. Vou tentar manter a polidez. E é isso, acho que só para a gente finalizar tudo isso, né, é interessante a gente pensar no conceito do panótico, né, que não é exatamente do Foucault, né, mas é de um filósofo chamado Jeremy Bentham, que criou essa ideia do panótico e tal. Ah, não é Foucault, então, isso?
Não, o Foucault ele usa essa imagem Ah, do panóptico, né? Porque o panóptico é uma estrutura idealizada pelo Jeremy Bentham, que o Foucault usa não apenas na forma estrutural, mas ele exacerba essa característica do panóptico para toda a sociedade, né? Então, eu até trouxe aqui, né? Procurei uma imagem do panóptico, tá? Vou colocar aí para você, tá? Vou compartilhar minha tela, né? Que é basicamente isso que a gente vê aqui, né? Que é essa estrutura de vigilância, né? Quer dizer, você tem celas, né? Pensado como um presídio, celas circulares, né? Esse círculo de fora aí dá para ver vários cubículos, enfim, e uma estrutura central que permite que todas as celas sejam vigiadas, mas o lance é, quem está na cela não consegue saber se tem guardas, onde estão os guardas e quando eles estão lá. Sacaram? Então, quer dizer, é a possibilidade de estar sempre sendo vigiado, mas eu não sei se eu estou sendo vigiado ou não. Porque é engraçado, se você sabe que, por exemplo, tem um guarda naquela posição ali, se o guarda não está lá, você sabe que você não está sendo vigiado. E o lance é exatamente que eu não consigo ver os guardas, porque eu sempre fico nessa. Será que eu estou sendo vigiado? Será que agora eles estão lá? Então, isso gera uma sensação de constante vigilância, né? De constante medo. medo, obediência. Mano, isso é Exato. muito religião. Deus está o tempo todo vendo tudo que você está fazendo, viu? Não E é? sinta-se culpado por isso. Sinta-se culpado por isso, que é o mais importante, inclusive, né? Mas só para a gente, para fazer essa associação, enfim, né? Então, na verdade, olha só, isso gera uma normatização do comportamento pela constante vigilância. Vamos extrapolar para hoje, né? Esse lance de câmera pela cidade inteira, né? Reconhecimento facial, esse lance dos cookies, do seu histórico de navegação, né? Sabe aqueles sites, né, que você acha que ninguém sabe que você entra, né, numa calada da noite, aquelas categorias que você acha que ninguém sabe, etc, né? Então, mas, enfim, existe uma constante vigilância, né? E isso gera essa padronização do comportamento, né? E para o Foucault é extremamente importante a gente pensar nisso, porque essa disciplina ela é imposta em pontos-chave dentro da sociedade, certo? E aí a gente pensa na escola, a gente pensa nas Forças Armadas, a gente pensa na religião, no poder do Estado, tudo isso, né? As Forças Armadas, elas são, assim, a síntese, né, dessa estrutura. Quer dizer, você já viu, por exemplo, general obedecer capitão? Isso não existe, né? Isso está dentro da própria estrutura orgânica das Forças Armadas, né? Então, assim, né? O general não obedece capitão, sabe? Por mais que, não, existem cargos, etc. Não, isso é orgânico, né? Isso está na própria formação dessas estruturas. Então, isso acaba representando exatamente uma constante necessidade de obediência por medo da punição, voltando ao que a gente falou lá no comecinho, que é a retirada de direitos, né? Retirada de liberdade, direito de ir e vir, direitos políticos, enfim. Então, nesse sentido, o panóptico ele representa essa sociedade marcada pela vigilância extrema. E aí o que a gente faz a relação, na verdade, outros teóricos vão fazer essa relação desse pensamento do Foucault com a educação, porque a escola faz tudo isso, né? É a hierarquia, é a uniformização, é a organização do tempo e do espaço, é essa coisa de estar sendo vigiado, é a coisa de ser punido. Aqui no Ateneu com castigos físicos, que hoje, pelo menos no Brasil de hoje, teoricamente não existem mais, mas aí são outras punições. Eu talvez não te privo do seu direito à liberdade, por exemplo, mas vou te privar de outras coisas, né? Exato. Por exemplo, o terrorismo do vestibular, né? Saca? Se você não estudar, se você não se esforçar, se você não fizer todos os exercícios da apostila, aí você não vai passar no vestibular. É uma forma de terrorismo. E esse terrorismo simbólico, ele muitas vezes é pior do que o terrorismo físico, né? Do que a punição física, exatamente, né? Ela deixa marcas mais profundas, inclusive, né? E é engraçado, só aí para finalizar, então, fazer mais uma citação, que é exatamente isso que o Paulo Freire cita, quando ele fala que a educação ela não é libertadora
se o sonho do oprimido é se tornar opressor? É exatamente isso, né? Que a educação ela não ensina a consciência crítica dentro desse processo, né? Mas eu quero reproduzir uma relação de opressão e de dominação. Se eu estou numa situação de oprimida, eu quero me tornar opressor. Eu não quero lutar contra a opressão de forma alguma. Eu quero que ela continue, mas eu quero mudar de patamar, mudar de status dentro dessa relação, né? E é exatamente isso. Eu lembro, o pessoal me pergunta às vezes, né, assim, ai, você teve uma professora de português que foi muito legal e fez você querer ser professora de português? E eu respondo a verdade, eu tive professoras de português bem estranhas. E eu quis ser uma professora de português diferente. Inclusive, é uma meta de vida, assim, se algum dia eu me tornar as professoras de português que eu tive, parou a aula, paro de dar aula, porque é isso, se for para ficar reproduzindo o que já existe, né? Exato, Já existe, né? já existe. Vamos mudar esses rolês aí tudo. Exato, né? E se tem uma coisa que a gente pode estar tirando dessa pandemia toda é a necessidade de nos reinventarmos o tempo todo, né? E não ficar só reproduzindo aquilo que já existia ou, enfim, a forma como já era feito, né? Finalmente, no último capítulo, que é o capítulo 12, o Sérgio está doente, ele pegou o sarampo e ele vai ser cuidado na casa do Aristarco. A enfermaria para os alunos que ficam doentes é a casa do Aristarco e ele vai ser cuidado pela dona Ema. É um período de férias, a família do Sérgio está na Europa, né? E o Ateneu está ali deserto, os alunos não estão lá, tem super poucos alunos. E a dona Ema, ela toca piano pro Sérgio, ela é super maternal com ele, ela dá comida na boca dele, ele vai dizer, eu não amara nunca assim a minha mãe. E daí ele não quer melhorar, ele não quer sarar, porque ele não quer ir embora dali, né? Esse idílio de sonho com a Ema é muito bonito, ela conta histórias para ele, ela cuida dele. E aí um belo dia, fogo no Ateneu. O Ateneu pega fogo, como eu já tinha antecipado lá no começo, né? A gente descobre depois que o responsável foi o Américo, que era um menino que tinha vindo da roça, que ele odiava o colégio, ele tentou fugir, não conseguiu, e ele bota fogo no Ateneu. O Ateneu fica destruído, e nesse incêndio a dona Ema desaparece. Ela também some, ninguém sabe nada dela. E aí o livro termina com Aristarco desesperado entre os destroços do incêndio, a sua obra, a sua vida ali, que pegou fogo, a mulher que sumiu no incêndio, ninguém sabe o que aconteceu com ela. E aí termina o livro com o fecho que é tão famoso quanto o começo. Ele diz, aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente? Puras recordações. Saudades talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo, o funeral para sempre das horas. Eu gostaria de voltar com essa história do final aqui, da dona Ema sumido, incêndio e tal, na introdução que o professor Ivan Marques traz nessa edição aqui da Zahara. Ele vai dizer, um detalhe que não pode ser ignorado é a identificação de Sérgio com a figura feminina que lhe revela o seu coração isolado, confessando o seu sentimento de exclusão e deslocamento. Nesta casa sou demais, diz a mulher, que em seguida, por certo também vingada com a ruína do Ateneu, sumirá misteriosamente, né? Quem é a Ema? Ela não é ninguém ali, o Aristarco é o grande homem, o Ateneu é a grande coisa, ela fala, nessa casa eu sou demais, ela também não se ajusta, ela também não se adapta, e aí por isso talvez essa identificação com o Sérgio, e aí nesse final ela se liberta, né? Ela some, ela sai, ela desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com ela, ela finalmente consegue se libertar dessa vida aí. Essa tem que ser a ideia da educação. A gente também não está falando de colocar o adolescente numa redoma. Por favor, floquinhos de neve, como diz e floquinhos de neve. Tem um conceito do Winnicott que fala para a criança, né, para o bebê, da mãe suficientemente boa. Que significa que também se ela for boa demais, ela não vai permitir o crescimento da criança. A criança precisa ter frustrações. Ela precisa trabalhar em si os seus processos de superação, né, de conflito. Então, quando eu digo isso sobre a questão das possibilidades, da disciplina ser rígida, também não quer dizer que é o oba-oba. Ai, meu floquinho de neve não pode sofrer, não pode ter nenhuma contrariedade, ninguém pode falar para ele que ele não pode na vida. Ou então aquela história assim, não pode ter regra nenhuma. Né? Meu filho é livre. Assim, opa, calma, né? Não existe essa liberdade absoluta. Né? Estou lembrando aqui do que o Júlio falou, da mãe do The Wall. Eu não tenho um filtro para dizer o que me serve e o que não serve.
Então, é esse processo de tirar eu vou tirando, vai se tirando a minha potência de pulsar, de ir atrás dos meus desejos, dizendo quais são os desejos desviantes, quais são os aceitos. Vai se tirando a minha capacidade dessa descoberta de si, e que se eu posso me descobrir, eu também posso descobrir o mundo. Não, tudo vai me sendo dado. O que eu vou sendo assujeitado, o que se pode esperar? Que essa pessoa deseje, como governo, por exemplo, como um político, alguém muito forte que a proteja, porque, afinal de contas, eu fiquei totalmente impotente. E aí a gente pode ligar esses regimes disciplinares muito rígidos, essa educação moral muito rígida também, como uma forma de tirar a potência das pessoas, de torná-las, que isso fala também dos corpos dóceis, né? De torná-las pessoas desejantes de que interiorizem isso de uma forma tal que elas dizem, sim, eu quero alguém que diga exatamente o que eu devo fazer. Preciso de um salvador, de um protetor. Preciso de um salvador. Oi? Um super-herói. Preciso de um super-herói, exatamente. E aí, eu vendo o potente ali, eu me identifico com aquela potência. Em vez de eu olhar para a minha total impotência, eu me sinto potente na medida em que eu sou um seguidor desse cara. Né? Para a gente ligar aí aos governos autoritários, né? E tudo mais. Assim, só para a gente fazer um link, né? Então, como a gente... Como veja como uma atitude diferente em relação ao bullying, você não está mexendo só ali nesse fenômeno social da escola. Olha em quanta coisa, né, nessa teia você está movendo para proporcionar uma sociedade diferente. Também os nossos padrões repetitivos, né? Os nossos ciclos também de repetição, de como a gente acaba trabalhando de forma a comprovar, muitas vezes, aquilo que justamente a gente tem mais medo. Os medos mais... você tem um medo muito grande de rejeição, né? Por exemplo. E aí, depende na sua forma de agir, como a gente vai buscando situações de rejeição. Como se a gente... Justamente porque eu já vou com uma atitude. Eu já vou com uma atitude, com uma crença de que eu serei rejeitada. Entendi. Então eu já coloco o personagem, só falta... Para dizer, viu? Olha lá, sabia? Tá vendo? Tá vendo? É isso mesmo que eu penso. Eu não consigo, vou ser sempre rejeitada e tudo mais. Não é simples assim, mas aqui a gente coloca tudo de forma bem... Viu, gente? Façam terapia, né? Todo mundo precisa de terapia. O contato da Lori vai estar aqui embaixo, tá bom? Vai estar atendendo que legal. remotamente. Na rede. Vai de outra cidade, não interessa. É um pouco do que você falou, que a gente vê muito isso. As meninas são muito afetivas nesse sentido, do corpo, né? E aí você pode falar, obviamente, muito melhor que eu, mas é muito comum amiga deitada no colo da outra, andar abraçada, andar de mão dada, a sociedade... Dorme junta. Não vê a menina dormindo junta e tal, com outros olhos, mas se são dois meninos fazendo isso, né? Pois é, porque a expectativa já é outra, né? Porque relação afetiva é como se o menino só pudesse ter uma relação afetiva que é sexual. Então, se ele, de repente, elogiar o amigo, se ele encostar um amigo de uma forma afetiva, é sexual. A menina não. Meninas são assim, né? Elas têm esse jeito, né? Elas são afetivas. Porque mulher é mais afetiva, né? Eu nunca fui disso. Eu não sou essa coisa do afeto. Nem com meus amigos, nem com as minhas amigas, de ficar deitado no colo, de abraçar, de beijar.
Não sei, às vezes eu tenho essas coisas, tipo, dou um abraço na pessoa, daí eu falo, deixa eu sair antes que ela saia, porque eu tenho medo que a pessoa queira sair antes de eu, então eu saio antes. Sabe assim, nunca tive muito isso de colo, de cafuné. Nunca tive isso com os meus amigos nem com as minhas amigas. Apesar de talvez ser o papel esperado para menina, né? Mas isso aí já é um assunto para fazer uma terapia. Eu já ia dizer, fale-me mais sobre isso. Vamos discutir um pouco mais. Essa coisa do carinho, do afeto, do abraçado, do pegado. Nunca. Mas também isso, Jupa, muito legal, porque de repente você tem, por exemplo, são 2 irmãos, né? E aí, tudo bem que um é mais afetivo, abraça, beija. Você não tem que virar para o outro e dizer, você é esquisito, porque você não gosta de abraçar, você não gosta de beijar. Ai, a gente pode chegar perto. Sai que Como tá se só... a gente tira de novo a possibilidade de, em vez de olhar para a pessoa e com curiosidade dizer, olha que interessante, essa menina, ela não é de ficar com carinhozinho, ela não é tanto de toque, olha o jeito dela, que legal. Essa é a Jupa. Não, a gente olha para o que deveria ser. O que deveria ser, né, traz um problema onde não tem. Eu volto para o começo da nossa conversa, né, de tipo, é normal, não é normal? E imaginando ao contrário, né, quando um menino tem essa coisa de, nossa, ele é tão carinhoso, né? Olha, ele gosta de dar mão, ele fica no colo. E aí o pai ou a mãe já fica, ai, será que esse menino tem alguma coisa, né? Como a gente começa a querer rotular desde muito cedo, né? E aí a gente entra na expectativa, e aí a gente entra em várias coisas que a gente falou aqui. E a gente não está falando de tempos muito lá atrás, né? A gente está falando de hoje, né? E aí o pai já vem, já começa, já fala para a mãe, né? Fala, esse menino aí, se dá um jeito, que ele tá meio esquisito. Ai, podia ser Cidade Média, mas infelizmente é século XXI. Se for um pouquinho mais velho, o pai vai lá, de repente já dá uma revista. Ai, que horror, né? Já joga alguma pornografia ali pro menino para ver se endireita, né? Essa é a maior violência, né? A gente olhar... vamos lá, solta o corpo. Libera o cóccix. Libera o cóccix. É porque eu tô na rede. Ai, doeu acontecer do cóccix. Respira. Cóccix é ótimo. Então, ninguém vê a violência que é você colocar a pessoa dentro de uma caixinha. Você invadir a subjetividade dela com as suas ideias, né? Ninguém vê essa violência. Quando a pessoa reage violentamente, nossa, que pessoa agressiva. Se eu entendo o Ateneu como uma representação ou uma metáfora ou uma relação do que ele viveu no período de escola, ele gostaria de acabar com isso, de botar fogo. Olha como foi traumática para ele essa experiência, né? Assim como ele acaba, de certa forma, dando fim à própria vida de um jeito também muito drástico. Então... E como a gente pode entender que ele não conseguiu ressignificar, ele não conseguiu, né, integrar de alguma forma essa experiência que faça algum outro sentido e levar isso para um outro lugar. Então, se eu não posso integrar, eu tenho que destruir. O fogo não sobra nada, né? Só que aí ele também não consegue se ressignificar, né? Pelo jeito. Que possamos nós não botar fogo nas coisas, mas ressignificar, pensar e tentar servir para, como a gente falou aqui, e tentando acertar, porque a gente vai continuar errando, mas usar isso para tentar crescer um pouco, sei lá. E curtir o processo, parar de querer chegar em algum lugar. Tem que mexer na estrutura, não tem jeito. Raul Seixas já falava, né? Tem que mexer na estrutura, não tem jeito. Maravilha. Tem mais alguma coisa que você acha importante, Ju, que a gente não falou? No geral, no geral, né? Assistiu o filme. Leu o livro. Né? É legal você... e ouvir o disco. Porque tem músicas no disco que não tem no filme e no filme que não tem no disco. Então eu faço os dois. Leio e vejo o filme, ouço o disco e leio o Ateneu. Né? E aí faço uma tese sobre isso e vamos começar a encaminhar essa mudança estrutural, não é?
Ju, então eu quero te agradecer muitíssimo pela presença aqui no Fala para Camões e dizer que você está mais do que convidado para voltar e eu espero que essa seja só a primeira de muitas participações. Eu que agradeço, porque além de amar você, eu adoro música, né? E quando você me falou de Pink Floyd, eu falei, pô, aí também tá pedindo demais para eu dizer não, né? Eu fui atrás do especialista. E assim, quando aparecer outra ideia nervosa como essa, você sabe onde me encontrar. Demorou. Mesmo então. separado, mesmo longe. Mesmo longe, estamos aqui. É isso aí. Brigadão de verdade de novo, Tá bom? Ju. E até a próxima. Beijo pra você e beijo pra vocês. A gente se vê. Beijo. Beleza. Bom, gente, então, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo ao Heitor por estar aqui mais uma vez. Heitor, obrigada de verdade. Eu gosto que o Heitor, além dele falar das coisas que precisam ser faladas, ele dá um monte de exemplo, que fica fácil aí para você pensar e falar, pô, é verdade, eu faço isso também. Então, Heitor, de coração, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Pô, Ju, eu que agradeço, né, a retomada do convite, né, sempre um prazer participar desses vídeos. É muito bom a gente sair das nossas caixinhas e fazer essas Tudo. sociologia. O primeiro vídeo que eu fiz com vocês, a gente trabalhou mais uma questão sociológica, né, que foi o vídeo do quarto de despejo, né, da Maria Carolina de Jesus. E agora a gente está falando mais de filosofia, enfim. Então é bem legal a gente fazer essas relações. É muito massa. Muito bom. Obrigado pelo convite. Sinto-me honrado de estar aqui no Fala para Camões mais uma vez. Obrigada, eu, e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Eu quero agradecer a presença de Lore Afonso. Lore Afonso, a gente falou seu nome inteiro? Eu falei só Lore. Lore, a presença da Lore aqui no canal pela primeira vez. Certamente não será a última, inclusive você pode aqui deixar nos comentários se você quiser. Eu queria que ela falasse de tal coisa. E aí a gente pode fazer outros vídeos, né? Adorei. Adorei, Jupa. Muito bom poder falar assim, de uma forma mais solta. E acho muito legal esse trabalho que você faz. Obrigada. Admiro muito. Obrigada, quero te agradecer por vir aqui a brilhantar e trazer uma outra luz para o Ateneu, a pensar a partir de um outro ponto de vista, que não o da literatura, que não, né, o da escola, mas pensar nas questões da pedagogia, principalmente da terapia que você faz, que tem a ver com essas questões do corpo. Então, só tenho a dizer muito obrigada mesmo e até a próxima e que seja breve. Esperamos. Obrigada, Jupa. Um beijo. Beijo. Legal, né? Acho que é por isso que ela é uma obra importante, né? Eu acho que se ela fosse, né, uma obra que não levasse esse tipo de reflexão, né, de nós educadores ou dos próprios alunos, né, de se verem, né, nos seus ateneus, né, de se verem, né, com os seus papéis dos seus diretores tirânicos, né, e conservadores, eu acho que talvez ela não fosse tão recomendada para leitura, né, e acho que exatamente não estaria na lista, né, de vestibulares e tal. Então, e é uma obra que eu li, né, quando eu estava, né, no ensino médio. Eu vou omitir a data, mas eu acho que a ideia é um pouco dessa, né? É uma ideia de uma obra eterna que permite que a gente tire trechos dela e, poxa, esse cara está falando de 1888, esse cara está falando de 2020, né? De quem que esse cara está falando? Esse cara está falando do Aristarco, esse cara está falando do meu diretor da escola, né? E eu acho que o fato dela suscitar esse tipo de reflexão é muito válida e acho que é por isso que vale a pena esse tipo de reflexão, né, sobre a escola ser um espaço de conservação ou de transformação, né, e a escola ser um espaço de preparo para a vida ou um espaço de vida mesmo, né, de vida momento, né, é um espaço de preparo para o futuro ou é um espaço, né, do presente, né, o que a gente está vivenciando. E faz parte, eu acho, que de grandes obras não nos darem respostas tão cruas e tão, né, pobres, né, sobre o que a gente lê e o que a gente vive, né. E acho que isso faz parte também das ocupações, né, mais nobres e dignas da humanidade, né, que são ocupações que carregam esses dilemas, como o dos educadores, né, que é uma educação, que é uma ocupação bastante nobre
por carregar tantos dilemas e por carregar tantas reflexões que a gente não faz, né, do dia para a noite, ou sentado numa pia, né, e consiga num tweet resolver, né, e falar educação 140 caracteres, né, e está aqui, né, essa é a definição de educação que nós temos, né, acho que a coisa ela é um pouco mais complexa do que isso, e às vezes os alunos no cursinho perdem um pouco dessa visão, né, porque o cursinho ele é uma parte muito curta da educação, né, o cursinho ele é uma preparação, eu diria, né, não é um processo de educação, né, a gente está ali preparando nossos alunos para fazer uma prova, né? Poderia ser autoescola, né? Poderia ser o TOEFL, poderia ser, né? Sei lá eu, né? Uma prova de salto ornamental, né? Mas não, a gente está preparando para uma prova de vestibular, né? Mas é um preparatório, né? Processo educacional, pedagógico, ele é muito mais profundo às vezes do que os alunos vivenciam num cursinho, né? É isso mesmo. Então, Muito obrigado pelo seu convite, queria agradecer. eu que agradeço. Nunca tinha participado, pode contar comigo, viu? Pode me chamar mais vezes, tá bom? Vou chamar porque uma das coisas que eu adoro no meu canal é historiador, né? Porque a literatura e a história estão assim. Então, obrigada mesmo, Diego, obrigada, chefinho, de estar aqui pela primeira vez, que não será a última no Fala Pra Camões. Obrigada de verdade. Beijão, um abração. Tchau, tchau, galera. De novo fica aqui o meu obrigado a cada um deles. Um beijo pro Júlio, beijo pro Heitor, beijo pra Lori, beijo pro Diego. Obrigada por participarem aqui, me ajudarem a falar dessa obra. Eu quero deixar um beijo pra você também. Obrigada que ficou até aqui no fim de todos esses vídeos. Eu espero que essas discussões tenham te ajudado a entender melhor a obra. E é isso. Põe aí nos comentários se ajudou, se não ajudou, o que você quer, o que você não quer. Fala aí, se você não pede, você manda. Mentira, né? Assim, cuidadinho, tá? Mas enfim, fique à vontade. E é isso. Eu agradeço. Um beijo. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima obra. Até o próximo vídeo.